Queridos amigos, que Jesus esteja conosco, trazendo-nos sempre as vibrações da esperança, da alegria, para que nós possamos desenvolver a confiança em nós mesmos e a confiança nos ensinamentos do Cristo em favor de cada um de nós. Nós hoje vamos ler uma mensagem de Lázaro, que é Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais infinitas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta, como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males os quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Nós convidamos a todos, neste momento, a elevar conosco o pensamento em Jesus, procurando mentalizar o amor do Cristo que envolve os nossos corações, as suas vibrações, as suas lições, os seus ensinos. Que possamos sentir-nos fortalecidos neste momento da prece, com o vigor da esperança, o vigor da alegria. Que possamos juntos
comungar esses momentos de luz que a espiritualidade maior nos oferece. E que Jesus, nosso Mestre, nos agasalhe no seu manto de amor, estimulando-nos a compreender as lições do seu Evangelho, para que cada dia possamos caminhar um pouco mais. Os benfeitores amigos sustentam todos os pensamentos que estão ora ligados a este Evangelho. Que os nossos irmãos sejam agraciados pelas bênçãos maiores de nossos mensageiros divinos. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, esta é uma instrução dos Espíritos, que vai nos chamar a uma obrigação moral que todos nós temos para conosco mesmo. O dever é esse chamamento que temos nosso para com a nossa consciência, porque o dever é uma lei, lei da vida, e nós precisamos entender que o dever, ele não pode ser visto como um sacrifício. O dever, ele tem que irradiar de dentro de nós a mais elevada forma de pensar, de agir e de amar. Lembrando a todos que o dever, ele está muito ligado à nossa consciência, e nós precisamos entender que esta obrigação moral que nos alimenta, que nos sustenta, que nos irmana, é também uma obrigação moral nossa para com Deus. Então, através do dever, é que nós vamos ver todas as nossas especulações morais. Ele vai enfrentar todas as vicissitudes. E muitas vezes nós percebemos que com ele nós deparamos as mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. E aqui, quando ele vai nos mostrar que o dever é muito difícil de cumprir, porque ele está em antagonismo com os interesses do coração. Uma pessoa orgulhosa, vaidosa, ela vai ter dificuldade para amar o próximo. E nós sabemos que é dever nosso amarmos o próximo. E esse dever íntimo que nós temos dentro de nós, de nossa responsabilidade, ele vai estar ligado também ao livre-arbítrio. Então, é muito importante que cada um de nós saibamos decidir o que é melhor para nós, porque o livre-arbítrio é o ponto de partida de nossas escolhas. Ele é o aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, que vai nos advertir, que vai nos sustentar, mas que muitas vezes ele se encontra impotente diante daquilo que nós carregamos dentro de nós, que ainda são as nossas paixões. Então, o dever do coração, quando ele é visto com os olhos do amor, da compreensão, da renúncia, ele nos eleva, ele nos engrandece. E nós vamos ver, então, que onde que começa o dever e onde termina? É uma pergunta que o Livro dos Espíritos faz. E o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade, ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba nos limites que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Então, Deus criou todos nós iguais para a dor. Somos criados simples e ignorantes, mas à medida que nós vamos aproveitando as oportunidades, nós vamos avançando, e avançando no conhecimento, no amor, na mudança dos nossos sentimentos. Por isso que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É ele que nos estimula a sermos corajosos. O dever define a nossa submissão diante das leis pela sabedoria divina. Mas é com ele que nós vamos também desenvolvendo as nossas faculdades morais. Então, nós temos que pensar que o dever, ele tem uma faixa de ação no bem que Deus nos traça, que é a responsabilidade. E a responsabilidade nós vamos adquirindo à medida que nós vamos libertando
do pensamento materialista, porque a responsabilidade, ela nos permite termos mais ordem e mais compreensão em relação à evolução, e vamos então nos esforçando. E quando nós nos esforçamos, ou cada espírito ele começa a refletir em si mesmo, por onde passa, ele vai abrindo novos reflexos mentais. E esses reflexos, meus queridos irmãos, eles são cada vez mais elevados, que nos estimula a contemplar outros horizontes de progresso. E é aí que nós vamos ver as nossas mudanças de escolhas, a função extraordinária do livre-arbítrio, porque nós vamos buscando outros valores, construir novas propostas. Então, a execução do dever, junto à nossa moral, à nossa região moral, né, é que somos totalmente alertados pela consciência. Então, nós temos que procurar cada dia, cada vez mais, exteriorizar o que nós temos de melhor e recolher também a melhor parte do outro. E muitas vezes, nessa linha que é tênue, né, entre o bem e o mal, nós também precisamos entender que muitas desordens, muitas situações difíceis, desajustes, são justamente por situações que nós não conseguimos resolver, aprender no passado. E faz parte, isso reflete na nossa vida atual. Então, é por esse motivo que nada vale desertar do campo das nossas duras obrigações, para sentir que o dever é uma mola. E o dever, ele vai fazer com que a gente encare na nossa intimidade todo o papel da consciência. Então, o dever ele acaba sendo para nós um, um resumo prático de todas as nossas especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se nas mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Por isso que o livre-arbítrio, nós precisamos estarmos muito atentos em relação ao livre-arbítrio. O homem que cumpre o seu dever, disse Lázaro, ama a Deus mais do que as criaturas, porque ele reconhece a grandeza divina. E ama as criaturas mais do que a si mesmo, porque nós reconhecemos o valor da lei quando ele nos mostra que nós devemos amar a nós mesmos. Então, em determinado momento, o dever é um juiz. E também um escravo da nossa própria construção, né? Por isso que Lázaro traz essa frase para nós extraordinário, né? Que o dever é o mais belo laurel da razão. Melhor coisa que nós temos é quando nós compreendemos que o dever, ele não preserva os males da vida. Ele vai modificando, subtraindo, porque ele vai nos estimulando a buscar novos desenvolvimentos. E nós sabemos que nós não podemos desviar de nossas provas. E o dever, para muitos, parece que ele é um sacrifício. Mas, na verdade, são pelas dores que nós vamos melhorando, são pelas dores que nós vamos nos transformando. E aí é que nós vamos ver que onde que vai começar esse dever? Ele vai começar justamente, como nos diz aqui, quando nós vamos ameaçar a nossa tranquilidade. Quando eu acordo e falo, nossa, eu não posso fazer isso, é meu dever. Quando eu penso, vou abandonar determinada situação, eu falo, gente, esse é o meu dever. E esse dever, ele passa também de uma experiência para outra, mas ele também ensina aqueles que estão conosco. Isso é muito importante. Quando nossos filhos vão falar para nós que nós somos capazes de lutar, e eles falam: nossa, meus pais lutaram tanto. E o homem tem o dever de amar. Não porque o amor é uma obrigação, não, porque o amor é lei. E quando ele é lei, nós não podemos diminuir ou apagar essa lei, porque ela vai nos conferir o vigor necessário para o nosso desenvolvimento. E, queridos irmãos,
À medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo, o dever vai irradiando, porque ele cresce na visão do espírito em relação à responsabilidade, em relação à esperança. E é por isso que o dever, o dever, ele tem esse resumo prático de todas as especulações. E aí nós vamos ver quando Lázaro diz: o homem não pode desviar o cálice de suas provas. Não podemos. As provas é que vão ampliar as nossas possibilidades de crescimento. E o dever é penoso em seus sacrifícios, porque nós sabemos que existem coisas na vida que nós não podemos deixar para o outro. E quando nós não conseguimos, nós nos sentimos bastante frustrados, porque acaba nós pensando que nós não conseguimos cumprir com aquilo que era o nosso dever. Porque o dever também ele está muito ligado aos nossos compromissos. E as nossas dores, elas são diferentes, mas é necessário que todos nós lutemos para que a gente possa restaurar a nossa saúde mental, nossa saúde moral, e para que todos nós possamos sentir que na ordem dos sentimentos, o dever é o mais difícil, porque ainda nós temos tantos sentimentos contrários ao bem, que fertiliza em nós a falta de esperança, a falta de coragem. Então, quando nós estamos lendo aqui, nós falamos já sobre o dever da entregue ao livre-arbítrio, nós vamos ver então que o aguilhão, aquilo que toca a consciência, nos adverte. E por que que é que o livre-arbítrio é importante na questão do dever? Porque o livre-arbítrio, ele é a resposta das nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões entre o fluxo mental que passa pela consciência e pela vontade. Então, nós precisamos procurar sempre observar o dever do coração, onde estão os nossos sentimentos reverberando os nossos pensamentos. E aí é que nós vamos encontrar força para nós progredirmos. Então, cada um de nós tem um ponto de esperança, mas tem um ponto também que nós precisamos estar olhando, muitas vezes, o negligenciarmos. Então, se nós tivermos essa conduta, nós vamos ver que nós temos atitudes diferentes. Por exemplo, a esposa no lar incompreensiva, o esposo, muitas vezes também, né, é muito arbitrário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória, tudo isso são benefícios dos outros a nosso favor, porque o esforço intenso de recuperar nós mesmos depende do esforço que fazemos para que a gente vença as nossas mais difíceis obrigações. E as obrigações é aquilo que na linguagem popular nós falamos, o que é para nós, ninguém põe na porta do vizinho. Então é natural que tudo isso está ligado também à nossa responsabilidade. E nós sabemos que aquilo que a nossa razão determina ou que ela estimula, nós estamos sempre observando que as decisões nossas têm que estar muito em parceria com a razão e com a consciência. Mas quando nós ficamos atentos, nós vamos ver que nós começamos a ter mais tolerância, nós começamos a ser mais humildes, termos maior compreensão. Então, nós somos chamados pela nossa própria razão observar aquilo que eu realmente tenho que atender. Então, eu tenho que sair dessa aparência que muitas vezes eu crio para mim, porque só nós é que teremos que responder pelos nossos deveres. Então, nós vamos ver quando Emmanuel nos deixa uma frase que acho importante, quando ele nos diz assim: somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas.
que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala das frustrações. Que isso não aconteça conosco. Nós estamos agora sob o olhar de Jesus, sob a tutela desses benfeitores que nos auxilia. E a doutrina espírita, ela nos traz luz. Então, nós queremos agradecer a Jesus por Ele estar nos dando e que pedindo a Deus que o dever cresça e irradie em nós para que nós possamos agasalhar a nossa obrigação moral. E assim, Senhor, com alegria em nosso coração, nós pedimos nesta hora do passe que estejamos serenos e confiantes que nós conseguiremos vencer a nós mesmos, que a paz e a alegria se faça presente em nosso coração, que essas energias que nós estamos recebendo possa consubstanciar, Jesus, na alegria de compreender as nossas lutas e que o dever moral cresça cada vez mais em nossa intimidade. Que a nossa água seja fluidificada, transformando-a em medicamentos para todos nós. E assim, agradecidos, Jesus, rogamos a Deus que nos ampare e nos proteja, como todos os nossos irmãos em humanidade. Um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.